Hoje trago ao canal do YouTube da CertFarm Escola de Formação Prática uma questão de contabilidade financeira. Vamos uma vez mais falar sobre acréscimos e diferimentos. Este vídeo vem na sequência de um vídeo anterior, portanto trata-se da segunda parte, de uma matéria de acréscimos e diferimentos que estamos a desenvolver nestas videoaulas aqui no canal do YouTube da CertFarm. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à CertFarm. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e sou formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Podem encontrar toda a oferta formativa disponibilizada na CertFarm no site certfarm.pt. Vai encontrar o calendário de formação, os cursos que vão iniciar ao longo dos próximos dias, em calendário de formação, as datas de início das próximas ações de formação. Para conhecer a oferta formativa em live streaming e e-learning, ao consultar e-learning e live streaming, tem acesso a todos os cursos que são ministrados na forma e-learning. Quando se inscreve num curso e-learning, tem acesso às credenciais para poder aceder à plataforma e-learning da CertFarm, iniciar assim o seu percurso formativo, de acordo com a sua disponibilidade, ao seu ritmo, no seu horário, a partir de qualquer parte do mundo. Em live streaming, as sessões são sessões síncronas, ou seja, em tempo real. Em live streaming temos uma data de início para cada um dos cursos, pode consultar as datas no calendário de formação. Quer seja em e-learning, quer seja em live streaming, os cursos podem ser feitos a partir de qualquer parte do país, a partir de qualquer parte do mundo. Quaisquer informações que queira ter sobre os cursos, informações detalhadas, os programas detalhados, a partir do seu e-mail, pode solicitar geral@certfarm.pt, é o e-mail da CertFarm, ou através dos contactos que estão disponíveis no site da CertFarm Escola de Formação Prática. Vamos então falar sobre acréscimos e diferimentos e vamos dar continuidade neste vídeo a um conjunto de casos práticos. Vamos fazer agora um caso prático muito focado desta vez em diferimentos. O primeiro vídeo tratou fundamentalmente dos acréscimos, este segundo vídeo tratará de diferimentos. O caso prático que trago hoje consiste no seguinte. Vamos imaginar uma determinada empresa que vai pagar um seguro. Um seguro que, conforme se pode observar aqui neste exemplo número 10, é um seguro no valor de 14.400 euros. Os gastos com os seguros anuais de instalações e equipamentos ascenderam a 14.400 euros e foram pagos no mês de abril do ano N. Vamos considerar o ano N, o ano corrente, o ano onde nós estamos atualmente. E dizem respeito ao período que vai desde 1 de abril deste ano N até 31 de março já do ano seguinte. Ou seja, nós estamos aqui perante uma situação em que a nossa empresa vai pagar agora em abril um seguro que tem um valor global de 14.400 euros. Os seguros são pagos no início. Ou seja, a empresa tem que desembolsar a verba no início, ou seja, no momento do contrato de seguro é pago o seguro, a apólice, e isso vai ter uma vigência, seguro vai cobrir os riscos que poderão vir a ocorrer desde abril do ano N até 31 de março do ano seguinte. Ou seja, há uma parcela que pertence ao ano N, mas haverá uma outra parcela que vai apenas pertencer ao ano seguinte. E o que vai pertencer ao ano seguinte vamos ter de arrastar, de puxar esse valor para o ano seguinte. Isso chama-se um diferimento. Quando se passa um gasto para o próximo ano, estamos a falar de um diferimento. Aquilo que eu acabei agora de fazer neste exercício tratou-se do seguinte. Comece por dividir o valor total do seguro que é pago agora em abril do presente ano N por 12.
e tem uma imputação de 1.200 euros ao mês. Sabemos que entre 1 de abril do presente ano N até 31 de 12, 31 de dezembro, também do ano N, esta é a data de relato, decorrem 9 meses. E, portanto, 9 meses vezes 1.200 euros dará 10.800 euros, que é a parcela que vai ter de pertencer ao período N em termos de gasto. Mas de 1 de janeiro do próximo ano até 31 de março do próximo ano, N mais 1, decorrem 3 meses, que a 1.200 euros ao mês dará 3.600 euros. Esta é a verba que tem de ser diferida, tem que ser arrastada para o próximo ano, diferir o gasto para o próximo ano. A verdade é que o seguro ele é pago todo de uma só vez, no início. E então, como ele é pago todo de uma só vez, nós vamos ter de começar por contabilizar, obviamente, o pagamento, que é uma saída de caixa, na íntegra. E depois vamos ter que dividir uma parte do seguro, custo que pertence ao próprio ano, que diz respeito ao próprio ano, e a parcela que será diferida para o ano seguinte. Aqui assenta o denominado pressuposto do acréscimo, o regime do acréscimo. Diz-nos que os gastos ou os rendimentos, eles terão de ser reconhecidos no período a que dizem respeito, independentemente do recebimento ou do pagamento a ocorrer em período ou períodos seguintes. O pressuposto do acréscimo ele vai estar patente nas demonstrações financeiras, nomeadamente no balanço e na demonstração dos resultados. No balanço e na demonstração dos resultados estará efetivamente patente o pressuposto do acréscimo. Aliás, no sistema de normalização contabilística, a demonstração dos resultados e o balanço são construídos com base no pressuposto do acréscimo. A demonstração dos resultados vai contemplar gastos ou rendimentos que correspondem ao período em causa, independentemente do pagamento ou do recebimento ocorrer em período ou períodos seguintes. É um pressuposto no qual assenta a construção tanto da demonstração dos resultados, ou seja, o elenco dos rendimentos e dos gastos e a súmula em vários resultados contabilísticos da empresa, e o próprio balanço também será construído tendo como suporte este mesmo regime do acréscimo. O regime do acréscimo está contemplado na estrutura conceitual do sistema de normalização contabilística, corresponde ao parágrafo 12º, aliás, 22º da estrutura conceitual. A fim de satisfazerem os seus objetivos, as demonstrações financeiras são preparadas de acordo com o regime contabilístico do acréscimo ou da periodização económica. Trata-se de uma especialização dos exercícios. Através deste regime, os efeitos das transações e de outros equivalentes ou de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos, sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. O regime do acréscimo implica que, em cada período, o resultado apurado contemple apenas os rendimentos que pertencem à classe 7 e os gastos, que no nosso código de contas pertencem à classe 6, relativos a esse período, independentemente de quando são recebidos e pagos. Bom, para transferência de rendimentos e gastos entre períodos, a contabilidade dispõe de dois veículos. O veículo do acréscimo, que no primeiro vídeo abordamos e fizemos um exemplo. Este veículo permite antecipar para o período corrente, para o ano N, rendimentos ou gastos, portanto, reconhecer no ano N rendimentos ou gastos, que apenas irão ser recebidos ou pagos nos períodos seguintes, no período ou períodos seguintes. E, portanto, os acréscimos, eles têm, neste contexto, o entendimento de adição.
O acréscimo ele pode se basear em acréscimo de rendimento, um rendimento que pertence a este ano, mas cujo recebimento só vai ocorrer no próximo ano. E nessas circunstâncias nós contabilizamos os rendimentos e temos de usar uma conta de transferência de exercício, que é a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos. Podemos ter também os chamados acréscimos de gastos, em que vamos contabilizar agora um gasto, mas cujo pagamento só vai ocorrer no período ou em períodos seguintes. Como vamos já reconhecer um gasto este ano, tal como um rendimento este ano, no caso dos acréscimos, vai haver um impacto na demonstração dos resultados. Os rendimentos vão aumentar os resultados contabilísticos, os gastos vão diminuir os resultados contabilísticos. No caso dos acréscimos de gastos, utiliza-se então a conta 2722 e, portanto, esta conta vai ficar também patente no balanço a figurar no passivo corrente. Já o esquema do diferimento e este exercício que agora vamos resolver do seguro está relacionado com diferimentos. Os diferimentos é um veículo utilizado pelo regime do acréscimo, onde se considera ou se possibilita a transferência de rendimentos ou gastos do período corrente, considerando o período corrente o ano N, para período ou períodos subsequentes. Isto é, permite empurrar para o futuro rendimentos ou gastos recebidos ou pagos no período corrente, reconhecendo-se nesses períodos futuros. E aqui nós vamos usar, tratando-se de um gasto diferido, a conta 281, que se denomina gastos a reconhecer. No fundo, traduz o pagamento, ou seja, o fluxo de caixa negativo de saída, o pagamento, o dinheiro que sai agora, este ano, e que ocorre então no período corrente N, mas o gasto apenas diz respeito ao período seguinte. E isto, em concreto, esta parcela muito específica deste gasto que é diferido para o próximo ano, apesar de haver um pagamento agora, há uma parcela do gasto que é diferido para o próximo ano, não vai afetar essa parcela a demonstração dos resultados, mas vai afetar o balanço no domínio do ativo corrente, no ativo corrente e na rúbrica própria dos diferimentos. Porque o balanço, no seu ativo corrente, tem uma rúbrica própria para diferimentos. Assim como existe uma rúbrica própria para diferimentos no passivo corrente. E quando se trata do passivo corrente, usa-se a conta 282, rendimentos a reconhecer, ou seja, o recebimento, ou seja, o fluxo de caixa positivo de entrada ocorre este ano N, no ano corrente, no ano em que estamos, mas o rendimento apenas diz respeito a período ou períodos subsequentes. E essa parcela não vai impactar a demonstração dos resultados, porque é um rendimento que é diferido para o próximo ano, e vai apenas afetar o resultado do período ou de períodos subsequentes. No balanço, como já referi, o diferimento vai figurar no passivo corrente, na rúbrica própria de diferimentos, e é utilizado esta rúbrica tanto para entidades sujeitas às normas internacionais de contabilidade, como entidades sujeitas ao sistema de normalização contabilística no seu regime geral, como às pequenas entidades que obedecem à norma contabilística e de relato financeiro para pequenas entidades, como às microentidades que obedecem à norma de contabilidade para microentidades, ou seja, todas as entidades, independentemente aqui da sua classificação dentro do sistema de normalização contabilística, terão no passivo corrente a sua rúbrica para diferimentos e também no ativo corrente a sua rúbrica para diferimentos. Ora, algo interessante que nos pode ajudar bastante a compreender tudo isto poderá ser este esquema aqui.
Quando nós estamos perante uma situação como esta que vamos agora resolver, de um seguro em que eu vou aplicar diferimentos, eu tenho de ter a noção se estou perante um diferimento ou se estou perante um acréscimo. E dentro de um diferimento, se estou perante um custo diferido ou um rendimento diferido, ou se estou perante, no caso de acréscimos, acréscimos de gastos ou acréscimos de rendimentos. E o esquema que agora apresento ajuda, em primeiro lugar, digamos que a tomar uma posição sobre a situação em que estamos. Se na empresa, ou no caso prático que estamos a resolver, surgir uma situação em que eu tenho de contabilizar um rendimento este ano N, ou seja, classe 7, este ano N, impacto já na demonstração dos resultados, através do aumento dos resultados no ano N. Mas só vou receber a verba, o dinheiro, o inflow, em termos de caixa, só é recebido no próximo ano. Estamos perante acréscimos de rendimentos. Se, por outro lado, contabilizarmos já no ano N um gasto na classe 6, ou seja, ocorre um facto gerador em que eu tenho de contabilizar já o gasto, ou ocorreu um facto gerador em que eu tive de contabilizar já o rendimento, classe 7 ou classe 6. E no caso do gasto, só vou pagar no próximo ano, temos ali a transição de período, só no próximo ano é que vou fazer o pagamento, é que vai sair o dinheiro do caixa da empresa ou de bancos. Então nós estamos aqui perante um acréscimo de gastos. Acréscimo é acrescer um rendimento ou acrescer um gasto ao ano presente, ao ano corrente N, cujo recebimento, entrada de caixa, ou cujo pagamento, saída de caixa, estando aqui a falar de cash flow, só ocorre em período, em ano ou anos subsequentes. Isto são os acréscimos. E quando nós estamos perante acréscimos, temos a conta 2721, devedores por acréscimos de rendimentos, vai pertencer ao ativo corrente, ou temos a conta 2722, credores por acréscimos de gastos, que é este esquema aqui 2, onde vamos posicionar depois o valor no passivo corrente do balanço. E o que são os diferimentos? Qual é o esquema dos diferimentos? Os diferimentos ocorrem também numa situação de transição de período. Temos o período N e temos o período seguinte N mais 1. E há ali uma data de transição, a data de relato, a 31 de dezembro do período N. Se eu tiver um pagamento que realizo no ano N, mas de um gasto que deve pertencer apenas ao ano seguinte, eu vou ter efetivamente de pagar, vai ter de sair o dinheiro da empresa no ano N, o outflow, do ponto de vista de fluxo de caixa negativo, sai o dinheiro, mas não vou poder contabilizar já como um gasto, porque o gasto pertence ao próximo ano. Então eu faço um diferimento do gasto, eu empurro o gasto para o próximo período. Isto é diferir. Outra situação tem a ver com os recebimentos. Se eu receber este ano N um determinado valor, mas cujo rendimento só deva pertencer ao período seguinte, então vai haver uma entrada de caixa, mas o rendimento só será reconhecido no período seguinte. Isto é um rendimento diferido. As contas que se usam para os diferimentos, como já referi, é a conta 281, gastos a reconhecer, pertence ao ativo corrente, diferimentos, ou rendimentos a reconhecer, pertence ao passivo corrente, diferimentos. Bom, este esquema ajuda a distinguir um diferimento de um acréscimo. E quer seja na vertente de gastos, quer seja na vertente de rendimentos. O que é que nós temos aqui neste exemplo? Neste exemplo, vamos fazer um pagamento integral em abril do ano N, relativo a um seguro
que vai estar em vigor durante 12 meses. Mas os seguros são pagos logo no início. E, portanto, logo no início, vamos ter de creditar bancos pelo pagamento que fazemos à seguradora. Vai sair este dinheiro da empresa. 14.400 euros. Mas o benefício que nós vamos obter, do ponto de vista de termos um risco de instalações, equipamentos que estão seguros por este seguro, a vigência deste seguro vai ocorrer ao longo de 12 meses. Só que desses 12 meses, 9 meses pertencem ao ano corrente, ano N, e 3 meses pertencem ao próximo ano. Então, nós temos aqui um esquema de diferimento, porque é um pagamento todo agora, em que uma parte do gasto, aqui não é o gasto todo, é só uma parte dele, porque são apenas 3 meses que vão ser puxados, arrastados para o próximo ano. Uma vez que 9 meses vão mesmo pertencer ao ano corrente. Porque o seguro está em vigência desde abril até 31 de dezembro, portanto, cobre o próprio ano, tem que ser reconhecido como gasto esse período, e depois há uma parcela de 3 meses que vai ser, efetivamente, arrastada para o próximo ano, diferida para o próximo ano. E, portanto, o esquema que nós temos é este, é um esquema de gastos diferidos. Pagamento agora, todo, e no caso concreto, uma parcela de gastos que ainda pertence a este ano e outra parcela de gastos que tem que ser diferida para o próximo ano. Isto é um diferimento. Portanto, sendo um diferimento, nós vamos utilizar aqui o esquema do diferimento, gastos diferidos, vamos usar a conta 281, gastos a reconhecer. O pagamento, o fluxo de caixa negativo de saída, ocorre já no período N, todo, 14.400 euros, mas o gasto apenas diz respeito a período subsequente. Neste caso concreto, como temos aqui 12 meses e uma parte transita para o próximo ano, 9 meses ainda pertencem a este ano e 3 meses é que vão pertencer ao próximo ano. Portanto, vamos usar aqui o esquema dos gastos diferidos. E como é que nós, efetivamente, vamos fazer relativamente a esta situação? Bom, existem duas possibilidades. Haverá empresas que, relativamente a este exemplo que aqui ocorre, quando recebem aqui a fatura recibo da seguradora para fazerem o pagamento em abril, consideram em abril o valor todo do seguro como um gasto na classe 6. Por contrapartida do pagamento, debitam a classe 6, muito concretamente a conta 62-63, e depois creditam a conta de bancos pelo respectivo pagamento, a saída do valor. Ou seja, não aplicaram o pressuposto do acréscimo em abril. Logo, são obrigadas, quando chegarem a 31 de dezembro do ano corrente, a fazer um lançamento de regularização. Aqueles lançamentos finais de regularização de contas. E nessa fase, vão ter que corrigir a conta da classe 6, diferindo uma parcela de 3 meses para o próximo ano. E aí vão utilizar a conta 281 para fazer esse diferimento. Portanto, isto pode ser feito através de um movimento de regularização no final do período. Ou então, como eu vou fazer agora, eu vou fazer já o lançamento direito, já aplicando o pressuposto do acréscimo em abril. E o lançamento que eu vou agora fazer é um lançamento já definitivo. Quando chegar a 31 de dezembro do período N, não tenho que fazer lançamento nenhum porque já o fiz em abril. Em abril já apliquei o pressuposto do acréscimo. Existem estas duas possibilidades. Ou fazer já o pressuposto do acréscimo em abril, como eu vou fazer aqui, ou reconhecer o seguro pelo valor total, como gasto do período, e depois chegar ao dia 31 de dezembro e fazer o diferimento, diferir os 3 meses para o próximo ano,
No momento da ocorrência de uma transação que vai implicar o registro de um acréscimo ou de um diferimento, a entidade pode optar por registar a totalidade, o valor dessa transação como um gasto ou rendimento, procedendo ao respectivo movimento de regularização ou acerto no fim do período. Esta é uma possibilidade. Ou pode, de imediato, e é assim que eu agora vou fazer, registar a parte do gasto ou do rendimento do período e a parte que será para acrescer ou diferir, neste caso é diferir, para o período seguinte. É assim que eu vou fazer este exercício. Ou seja, em abril, começo por imputar desde 1 de abril até 31 de dezembro do ano N, 9 meses de seguro. Porque só lhe pertencem 9 meses efetivamente. Então, debito a conta 6263, que é a conta que no código de contas representa efetivamente seguros. Esta conta é debitada por 10.800 euros. E a parte dos 3 meses que não podem pertencer ao ano corrente, porque vão passar, diferir, vão ser puxados para a frente de 1 de janeiro do próximo ano até 31 de março do próximo ano, os 3 meses que pertencem ao próximo ano, é um diferimento. E o diferimento registra um débito na conta 281, porque é um diferimento de gastos, ou seja, 3.600 euros. E como foi feito o pagamento, eu vou considerar que este seguro foi imediatamente pago, e ele tem que ser pago, obviamente, logo no início, ou seja, em abril, e, portanto, a empresa pagou a apólice do seguro, creditou bancos por 14.400 euros. Eu faço assim um lançamento direto, eu poderia aqui fazer inicialmente um crédito na conta do fornecedor de seguros e depois fazer uma transferência desse crédito do fornecedor de seguros, débito do fornecedor de seguros, por crédito da conta de bancos. Seria assim feito essa conta de terceiro do seguro, mas eu aqui vou apresentar isto desta forma assim mais simples. Portanto, está feito o lançamento, é este o lançamento que foi feito. Que impacto é que este lançamento traz nas demonstrações financeiras da empresa? Qual o impacto nas demonstrações financeiras da empresa? Eu tenho aqui uma conta de gastos que vai ter impacto na demonstração dos resultados. Tenho uma conta de diferimentos que vai ter impacto no balanço da empresa. E depois tenho uma conta de bancos que tem impacto no balanço. Ora, qual o impacto deste movimento? Ou seja, em concreto, como é que este movimento se traduziria no balanço e na demonstração dos resultados? Bom, na demonstração dos resultados, comecemos por estes 10.800 euros. A demonstração dos resultados que estabelece o elenco de rendimentos e gastos, as rendas, aliás, os seguros, vão figurar em fornecimentos e serviços externos, aqui nesta componente de gastos. E, portanto, esta componente de gastos tem um aumento dos gastos em 10.800 euros. 10.800 euros é o valor do impacto que vai produzir aqui na demonstração dos resultados da empresa. Os fornecimentos e serviços externos, 10.800. Um gasto é, digamos que, um valor negativo. É um valor que vai diminuir os diferentes resultados contabilísticos da empresa. Este gasto terá impacto no EBITDA, diminuindo, no EBIT, diminuindo o resultado operacional, no resultado antes de impostos, diminuindo, e depois no resultado líquido. Não está aqui o imposto, mas vamos então considerar este impacto na demonstração dos resultados. Um impacto de diminuição dos vários resultados contabilísticos. E qual é o impacto no balanço? A partir do momento em que temos um determinado resultado líquido que advém da demonstração dos resultados,
esse resultado líquido ele vai fazer logo uma ligação ao balanço. O que liga a demonstração dos resultados ao balanço é o resultado líquido. E aqui é um resultado líquido negativo porque advém de um gasto. Portanto, no balanço, na área do capital próprio, em resultado líquido do período, vamos considerar o valor de 10.800. Ou seja, um valor de 10.800 resultado líquido que vem da demonstração dos resultados. Eu estou a considerar aqui esta segunda coluna como ao ano em que estou a trabalhar, portanto vou manter ali a coerência relativamente ao valor da demonstração dos resultados. Portanto, o valor de 10.800 euros do resultado líquido fez então uma ligação ao balanço através da área do capital próprio e da área do resultado líquido. Bom, mas o lançamento ainda tem consequências no ativo da empresa, como um aumento, bem como na diminuição do ativo através de uma verba que sai do caixa. A conta 281, como nós já tínhamos visto, ela é considerada uma conta de ativo. Aliás, mais uma vez, está resumido que os gastos diferidos, a conta 281, gastos a reconhecer, figuram no ativo corrente na rúbrica diferimentos, independentemente do tipo de entidade. E o valor que nós vamos considerar no ativo serão 3.600 euros. E depois 14.400 euros saída de caixa. Ora, no ativo da empresa, vamos subir um bocadinho ali no balanço, temos o ativo corrente, nomeadamente nos diferimentos, e os diferimentos terão ali um aumento de 3.600 euros. Vamos posicioná-los ali para manter ali esta coluna que eu estou a usar. 3.600 euros. Em contrapartida, o caixa da empresa, caixa e depósitos bancários, teve uma diminuição de 14.400 euros, ou seja, o valor que foi pago. Obviamente que o caixa teria ali uma verba suficiente para abarcar este valor. Eu estou meramente a isolar este lançamento como um único lançamento no balanço. Vejamos que no balanço está cumprida a equação fundamental do balanço. Qual é a equação fundamental do balanço? É que o total do ativo é sempre igual ao total do capital próprio mais o passivo. Está cumprida a equação fundamental do balanço, porque não nos esquecemos de que o gasto reconhecido na demonstração dos resultados imediatamente fez ligação, este resultado líquido negativo a que veio ali dos fornecimentos e serviços externos, imediatamente fez ligação à diminuição do capital próprio da empresa, da sua situação líquida, através do resultado líquido ali, e portanto temos visível, bem visível, a equação fundamental do balanço. Uma vez mais, o total do ativo é sempre igual ao total do passivo mais o capital próprio. Ora, no seguimento de tudo isto, agora ocorre o que vem no próximo ano. E no próximo ano, esta conta 281, ela tem de saldar. Porque, e conforme eu refiro aqui neste manual, no período ou períodos seguintes, as contas de acréscimos e diferimentos são saldadas, revertendo os registros iniciais correspondentes. Agora, já estamos a falar do próximo ano. Ou seja, no ano N mais 1, onde o seguro vai ter uma vigência de 3 anos, e por isso é que ele foi, de 3 meses, e por isso é que ele foi diferido 3 meses para o próximo período. Chegando ao próximo ano, em 31 de março, nós fazemos o seguinte.
vamos debitar a conta 6263 fornecimentos e serviços e seguros pelo valor que pertence como seguro a esse mesmo ano, 3.600 euros. Eram os tais 3 meses vezes 1.200. E aquela conta 281, que entretanto figurou no balanço, ainda agora a posicionamos no balanço, nos diferimentos no ativo corrente, e que foi debitada por 3.600 euros. Claro que ao ser debitada teria de ir para o ativo. E, portanto, ela agora vai ser creditada pelos mesmos 3.600. E saldou. Foi debitada no ano anterior por 3.600, no ano seguinte é creditada por 3.600, saldou a conta 281. Porque, como eu disse, estas contas terão de saldar. Estas contas de acréscimos e diferimentos, quer seja no próximo ano, quer em anos subsequentes, elas vão ter de ser saldadas. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.